que eu pedi para vocês fazerem? Da lista, da Aquele da apostila? lista? O da apostila eu não fiz. Porque, nossa, o da apostila você passou, né? Eu não É um dos vi. slides. Não, mas a gente vai fazer alguns hoje. Eu vou focar também nos da apostila, porque são exercícios bem mais manuais, bem mais braçais mesmo. Mas vamos lá, galerinha. E aí, pessoal, como estamos? Tranquilos nesta quarta-feira, ensolarada ou nublada, dependendo de onde você esteja no Brasil ou até mesmo estado de São Paulo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar de novo com estequiometria com óxido de redução, que é um assunto que vocês amaram, vocês gostaram muito, ficaram empolgados de trabalhar com isso em casa, mas mais focadamente com exercícios. Vocês tiveram essas 2 semaninhas, não, faz 2 semanas desde que nós tivemos o nosso encontro pela última vez, vocês tiveram tempo para fazer exercício, tiveram tempo para fazer a lista, então eu conto que vai dar tudo certo essa aula, vai ser divertida. Eu sei que alguns de vocês já deram uns rolê por aí, né? Então deu tempo de fazer a lista. Desconfio eu, né? Faz parte. Então vamos lá, pessoal. Farpas à parte. Primeira coisa que eu queria conferir com vocês é terminar esse exercíciozinho que estava nos slides da última aula, que é o exercício normal de estequiometria. Vamos fazer esse exercíciozinho. Deixa eu puxar aqui já para fazer no Paint. Vamos lá, vamos fazer esse balanceamento só para a gente relembrar qual que é o nosso jutsu dos NOx, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos lá, quem que me lembra, pessoal? Ficar esperto já. Quem a gente vai fazer por primeiro? Fala aí, Fê. Achar o NOx? Achar o NOx de todo mundo. A gente vai calcular o NOx de todos os compostos que estão interagindo. Eu ia Primeiro falar um NOx... macho, mas tudo bem. Não. Então, é macho, mas a gente já sabe que tem uma substância simples nos reagentes, uma simples e uma composta, e tem outra simples e outra composta, uma reação de simples troca. Reação de simples troca sempre vai ter óxido de redução. Anotem aí uma dica interessante. Vocês viram uma reação de simples troca, sempre vai ter óxido de redução. A mesma coisa também é reação de adição, síntese ou de decomposição, de análise, né? Essas 3 reações sempre vão ter óxido de redução. A de dupla troca nem sempre, vai depender. Mas vamos lá, temos aqui uma reação de simples troca, deslocamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o NOx. O NOx do cloro 2, o gás cloro, que está na substância simples aqui. Qual que é o NOx dele? O NOx dele é 0. Oi? Boa. O NOx do cloro vai ser 0 porque é uma substância simples. Toda substância simples, aquela substância que é formada pelo átomo de só um elemento químico, tem um NOx igual a 0. Vamos lá, o próximo. O brometo de sódio. O NOx do sódio, eu sei qual que é? É mais um. Mais mais dois? um. O NOx Mais do sódio é mais um. Por quê? Porque ele está na família dos metais alcalinos. Os metais alcalinos, que é aquela primeira família, primeira coluna da tabela periódica, todos os metais ali sempre vão ter NOx mais um. O dos alcalinos terrosos, que é a segunda coluna, sempre vai ter NOx mais 2. E não é assim por diante. Esses 2 são especiais, tá legal? Os outros vão variar. Mas logo aqui, se o NOx do sódio é mais 1 e essa é uma substância neutra, ou seja, ela não tem carga, o composto brometo de sódio não tem carga, qual que vai ser o NOx do bromo aqui? Em seguida. -1. -1. Por quê? Porque a soma dos NOx dos 2 compostos, dos 2 átomos, tem que dar 0. E aí, mais ou menos 1 igual a 0. Beleza, viemos aqui agora para os produtos. Qual que é o NOx desse gás bromo? Bromo sozinho. NOx BR2? 0. NOx igual a 0. E aqui no cloreto de sódio, qual que é o NOx do sódio? O do sódio vai ser mais 1. Mesmo sódio, mesma coisa. E do cloro vai ser -1. Porque tem que dar 0 no final, né? Beleza. Agora, a segunda parte que a gente vai fazer é analisar as trocas de NOx. Quem aumentou de NOx, quem diminuiu, ou seja, quem sofreu oxidação e quem sofreu redução, tá legal? Vamos lá. Primeiro, o cloro nos reagentes, ele tá com NOx 0, e nos produtos, o cloro veio para NOx -1. A gente teve esse deslocamento do NOx do cloro. Ou seja, ele sofreu uma oxidação ou ele sofreu uma redução? Redução. Redução, né? Ele reduziu, ou seja, ele estava em 0, ele foi para -1, ou seja, ele reduziu. Se ele reduziu, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele ganha o treco Ele dos ganhou. elétrons. E ganhou quantos elétrons? 1. Um elétron, né?
Então, ó, a gente sabe que o cloro, eu vou deixar só um Gzinho de ganhou, tá bom? Ganhou um elétron. E como ele ganhou um elétron, significa que ele sofreu uma redução. Vou deixar red. Redução. Agora, vamos analisar os outros átomos. Se alguém sofreu redução, obrigatoriamente eu tenho que ter alguém que sofreu oxidação, para ter feito a troca com esse átomo que sofreu redução. Esse átomo que sofreu oxidação foi o sódio? O sódio sofreu oxidação? Não, o sódio está com o mesmo NOx que ele está nos reagentes e nos produtos. Foi o bromo? O bromo está indo de -1 para 0. Ou seja, ele está aumentando ou diminuindo o NOx? Aumentando ou reduzindo? Aumentando. Aumentando. Ele está sofrendo uma reação de oxidação. Ele está se oxidando, está aumentando o NOx. E nessa oxidação ele está perdendo elétrons. Então vou botar P, um elétron, perdendo um elétron. Quando ele perde um elétron, ele sofre oxidação. Beleza, achamos os meliantes. Quem sofreu redução e quem sofreu oxidação. Então vou perguntar, quem aqui desses dois é o agente redutor? Vocês lembram desse termo que eu usei na última aula? Quem que é o agente redutor? O bromo? O agente redutor é o bromo. Por que, Pita? Lembrem, quem sofre oxidação é o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante. É justamente o contrário, porque ele está fazendo com que o outro sofra a redução. Logo, ele é o agente redutor. Aqui eu vou deixar agente redutor. Aqui para o bromo. E o cloro, ele está sofrendo redução e está fazendo com que o bromo sofra oxidação. Logo, ele é o agente oxidante. Oxidante. Nossa, minha letra hoje está bem feia, pessoal. Desculpa aí. E aí, beleza. Descobrimos, já demos nome aos bois. Próximo passo agora é fazer o quê? É a gente contar justamente a quantidade de átomos que eu tenho de cada um dos elementos nas suas respectivas posições, né? Vamos voltar aqui para o slide, ó. Vimos bonitinho quem está onde. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar a quantidade de elétrons que o átomo está ganhando ou perdendo pela quantidade de átomos que aquele elemento tem nos produtos. Tá legal? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar a quantidade de elétrons que cada átomo está ganhando ou perdendo pela quantidade de átomos que aquele elemento tem nos produtos, naquela substância. O cloro, ele está ganhando um elétron. Beleza, está ganhando um elétron, umzinho. E eu tenho quantos cloros nos produtos? Na substância em que ele está ganhando elétrons. Eu tenho só umzinho bem aqui, ó. Se eu tenho só um cloro, tive que multiplicar por 1. Logo, o delta resultante do cloro é igual a 1. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o bromo agora. O bromo, ele está perdendo um elétron. 1, beleza. E nos produtos, no elemento, na substância em que ele está ganhando elétrons, ele tem 2 átomos de bromo, ó, Br2. Logo, vou multiplicar por 2. E aí eu vou obter que o delta resultante do bromo é igual a 2. E agora, o que eu faço, galerinha? Qual que é a sacada legal aqui? Alguém lembra? Alguém tá ligado? Você pega... É isso, fala aí, Fê. Quer que eu falo? Então, ó, você tem o do cloro, né? E você coloca ele vai ser agora o coeficiente do bromo agora, do bromo nos produtos. E o Coeficiente. Pode e continuar. o coeficiente e esse que você encontra, esse delta do bromo, ele vai ser o coeficiente do cloro nos produtos. Exatamente. O que eu vou fazer? Vou mexer sempre nos produtos, tá legal? Lembrem isso, sempre vou mexer com os produtos, que aí fica mais fácil de memorizar. Então, esse delta resultante que está no cloro, como o Leandro falou, ele vai passar a ser o coeficiente do bromo nos produtos. Então, aqui, esse delta resultante do cloro, ele vai vir para cá, ó. Bromo 1. 1 Br2, na real, né? E o delta resultante do bromo, ele vai inverter e vai pro coeficiente estequiométrico aonde está o cloro. Ou seja, eu fiz aquele jutsu substituição, jutsuzinho bonitinho, tá? É isso, né? E aí eles vão inverter essas duas posições. O do cloro vai para onde está o bromo e o do bromo vai para onde está o cloro. Aí, beleza. Consegui aplicar o jutsu bonitinho, tá tudo certo, tudo safe. Qual que é o próximo passo? Aqui eu aplico macho normalmente. Aqui eu vou aplicar macho tranquilamente, perfeitamente.
Só fazer o que a gente já sabe, ó. Primeiro, eu vou ver o metal. Tem o metal? Tem o sódio. Nos produtos eu tenho 2 átomos de sódio, nos reagentes eu só tenho 1. Então eu vou botar um 2 bem aqui para ficar certinho. Próximo, eu vou para um metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho? Tenho. Tenho o cloro e tenho o bromo. O cloro eu tenho 2 nos reagentes e 2 nos produtos. O bromo eu tenho 2 nos reagentes e 2 nos produtos. Tá bonitinho também. Então acabou-se. Não tem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa equação está balanceada. E quando ela estiver balanceada, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Exatamente assim, quando termina o balanceamento. Cl2 mais 2NaBr gera Br2 mais 2NaCl. Tá legal? Agora, eu vou dar uma outra situação para vocês. Reações de síntese e análise, que é um caso particular que alguns exercícios gostam de cobrar isso, e é bem importante que vocês saibam o que fazer quando se depararem com esses casos, tá legal? Então, vamos lá. Na reação de oxirredução com reações de síntese ou análise, que é a mesma coisa que adição e decomposição, eu vou ter algumas peculiaridades. Eu vou aplicar o mesmo jutsu, mas presta atenção em como vocês vão aplicar isso, tá legal? Só lembrando, reação de adição é quando eu tenho 2 substâncias nos reagentes e nos produtos ela forma uma só. Ou 2 ou mais, né? Pode ser 3, 4, mas os produtos estão formando só uma. E a de decomposição é quando eu tenho só uma substância dando origem a mais substâncias diferentes. Tá legal? Ou seja, substâncias simples dando origem a substâncias compostas. E na decomposição, substâncias são compostas dando origem a substâncias simples. De fato, uma adição, uma soma e uma decomposição, né? Uma divisão, basicamente. Nas reações de decomposição ou análise, que é a mesma coisa, eu vou aplicar o jutsu da mesma maneira. Vou fazer esse especial aqui, essa técnica que a gente estava fazendo anteriormente, do mesmo jeito. Você olhou lá, bateu na equação, você viu uma reação de decomposição. Bati o olho, eu vi aqui, ó. Esse eu acho que é um perclorato de potássio. Perclorato de potássio dando origem a um cloreto de potássio e gás oxigênio, o O2. Beleza. Eu sei que isso aqui é uma reação de decomposição análise. Eu sei. Uma substância composta dando origem a 2 substâncias diferentes. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, você já sabe que isso aqui é uma reação de oxirredução. Então vamos lá. Vou pegar aqui, pegar o pincelzinho vermelho e vou fazer aqui mesmo. Não vou usar o pente não. Olha lá. Qual que é o NOx do potássio? O potássio está na família 1A, metal alcalino, então NOx mais 1. Tá dando para enxergar esse mais 1 que eu estou desenhando aqui ou tá muito pequeno? Tá Dá dando? pra enxergar assim. Tá ótimo, então. Aqui o potássio nos produtos vai estar mais 1 também. Então eu já botei mais 1, mais 1. O cloro, a gente sabe que o cloro ele tende a ter NOx menos 1, mas esse NOx dele pode variar. Em algumas situações o NOx do cloro pode variar um pouquinho. Mas, no geral, o cloro tende a ter NOx menos 1, tá legal? Nesse caso aqui, por exemplo, vai variar bastante. A gente vai fazer o quê? Para poder deduzir esse coeficiente, esse NOx do cloro, a gente vai se basear pelo NOx do oxigênio, que é o NOx que a gente já sabe que é padrão, né? O oxigênio vai ter NOx menos 2. Só que no caso, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, eu estou tendo menos 6 aqui. Então, se eu tenho menos 6 dos oxigênios e eu tenho mais 1 do potássio, qual o NOx do cloro tem que ser para o final, para a soma disso aqui tudo dar 0? Mais 5. Aí fica mais 5 mais 1, menos 6, igual a 0. Beleza, deixa o NOx todo mundo aqui dos reagentes. Nos produtos, eu tenho que o NOx do potássio é mais 1 e o do cloro vai ser menos 1. E o NOx desses oxigênios aqui, como é uma substância simples, vai ter NOx igual a 0. Tá bom? Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo uma mudança de NOx no cloro, que está indo de mais 5 para menos 1, e do oxigênio, que está indo de menos 2 para 0. O que está acontecendo? O NOx está indo de mais 5 para menos 1, ou seja, o cloro ele está reduzindo, ele está ganhando 6 elétrons. Vocês conseguem perceber isso? Ele está indo do 5 positivo para o 1 negativo. Logo, ele ganhou 6 elétrons. Porque ele está ficando mais negativo. Se ele está ficando mais negativo, ele está ganhando mais elétrons. Conto 0, né? Hã? Conto 0, né? Conta. É a mesma coisa que fazer menos 1 mais 5. Sim. Aí Sim, vai... verdade. Vai dar 6. Acho que você entendeu, né? Como se estivesse andando numa régua, na real. Sim. Uma Eu tô régua. pensando nisso. Uma réguinha. Enfim. E aí, o oxigênio, ele está indo de menos 2 para 0. Ele está sofrendo uma reação de oxidação e está perdendo 2 elétrons, né? Está ficando mais positivo. Ou seja, o oxigênio está sofrendo uma oxidação e o cloro está sofrendo uma redução. Beleza. Agora, o próximo passo, a gente fazer o quê? Contar todos os NOx. A gente vai fazer
a multiplicação para calcular aquele jutsu bonitinho que a gente sabe como é que faz para calcular, né? A gente vai multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho nos produtos daquele composto, daquele átomo, daquele elemento. Isso. O cloro, eu tenho um cloro nos produtos, então eu vou multiplicar por 1. O delta do cloro vai ser igual a 6. Delta do cloro, Clzinho, vai ser igual a 6. O oxigênio, eu tenho 2 átomos, 2 elétrons, e eu vou multiplicar por 2 átomos de oxigênio que eu tenho nos produtos. Então, o delta do oxigênio vai ser igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. E agora o que eu vou fazer? Vou inverter esses deltas nos produtos. Ou seja, o 4, que é do oxigênio, vem pro do cloro, e o 6, que é do cloro, vem pro do oxigênio. Vai ficar assim. Vai ficar um 4 cloreto de potássio e 6 gás de oxigênio. E depois, que a gente já tiver calculado essa continha aqui fácil, fica fácil também de calcular qual que é o coeficiente dos reagentes, né? Eu tenho 4 potássios nos produtos, eu vou ter 4 potássios nos reagentes. 4 potássio, 4 cloro, 4 potássio, 4 cloro, 12 oxigênios aqui, 12 oxigênios aqui. Aí ficou 4, 4, 6. Ficou, deixa eu dar uma limpada aqui agora, peraí. Ficou, eita, que isso? Não, família. Pera, riscou aqui sozinho. Ficou assim, 4, 4, 6. Agora, lembrem, quando vocês tiverem todos os elementos todos os coeficientes pares, vocês podem fazer o quê? Vocês podem simplificar essa reação. Como é que eu simplifico? Se eu tenho 4 perclorato de magnésio, 4 cloreto de potássio e 6 oxigênio, eu consigo dividir tudo por 2, e aí eu vou ter 2, 2, 3. Eu simplifiquei essa equação. É como se fosse uma fração. Eu dividi tudo por 2 e eu acabei deixando ela simplificada no final. Sempre simplifiquem, galera. Sempre simplifiquem, porque quando a coisa é mais simples, fica mais simples. Fernandinha, pode fazer essa pergunta. Ô, Pita, eu me perdi porque o cloro era mais 5 e do outro era menos 1. Eu não entendi porque ficou mais 6, não menos 4. Eu fiquei perdida nisso. Pera. Putz, eu acabei apagando, né? Será que eu consigo voltar? Não consigo. Mas tá, olha só. O cloro aqui, ele tem mais 5 e aqui ele tem menos 1. Certo? Certo. Concorda? Beleza. O Concordo. que acontece? Quando o cloro, para ele ir de mais 5 para menos 1, ele tem que ganhar ou perder elétrons? Ele tem que perder. Ele tem de Não. mais 5 para menos 1. Tá ficando mais Ganhar, negativo. ganhar. E ele ganha quantos confuso. elétrons? Ele ganha quantos elétrons? Pra mim é 4. Eu ia fazer 5 menos 1. Eu acho que eu já sei qual que é a dúvida de vocês. Ó. Peraí, eu sei um jeito que vai ajudar. Peraí. Tem que contar o zero, Fê. Ó, Mas que zero! aqui, É tipo, aqui, 4, ó. 3, 2, 1, 0. Peraí, Leandrinho. Peraí, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4. Tá, é aqui, ó. Aqui tá o 5. Aqui tá o 4. Aqui tá o 3. Aqui tá o 2. Aqui tá o 1. Aqui tá o 0. E aqui tá o menos 1. Então, para ele andar pro menos 1, ele tem que ganhar quantos elétrons? 6. Agora eu entendi. Quem tem mais dúvida de fazer com essas continhas, sempre lembrem de fazer, tentar o máximo possível botar essa tabelinha, né? Aí ele vem, ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6. É do 5 para chegar no menos 1. Ele foi do mais 5 pro menos 1. Sim, Se ele fosse entendi. do mais 5 pro mais 1, aí ele ganharia só 4. Mas ele tá indo pro Sim. menos 1, ele tá passando do 0. Sacou? Entendi, agora foi. Obrigada. Boa. Eu acho que era a mesma dúvida que o Leandro tinha tido antes também. Acho que é isso. Beleza? O oxigênio ele tá indo do 0 pro menos 2, então tão normal, né? Mas tudo certo aqui? Todo mundo entendeu a parte de decomposição? Alguém tem alguma dúvida nessa reação? A de decomposição ela é mais direta. Você consegue presumir porque é algo mais instintivo, né? Mas beleza, então. Deixa eu ir para a próxima. Aqui, na reação de síntese ou adição, é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente, Pita? Porque, ó, o que a gente vem falando esse tempo inteiro? Vocês sempre vão fazer tudo baseado nos produtos. Esquece os reagentes é só para você contar os NOx, ver quanto mudou, e o resto você faz tudo nos produtos. O jutsu, você vê a quantidade de átomos nos produtos, o coeficiente, você muda o coeficiente lá nos produtos, e a gente está esquecendo os reagentes. Só que na reação de síntese ou adição, eu só tenho um produto. Então eu não tenho como fazer essa análise do mesmo jeito que a gente ia fazendo até agora, com só um produto. Porque não ia dar para fazer perfeitamente a análise do mesmo jeito.
Então, quando vocês se depararem com uma reação de síntese ou adição, o que vocês vão fazer? Ao invés de fazer essa análise nos produtos, vocês vão inverter e vão fazer nos reagentes. Tá legal? Como eu só tenho um produto, é fácil. Se eu tenho um composto no produto, é fácil fazer isso. Quando eu tenho muitos produtos, é mais difícil, fica confuso. Mas se eu tenho um produto, então é de boas. Reação de adição ou síntese tranquila. Então vamos lá, vamos fazer devagarinho. Ó. O nitrogênio. O nitrogênio é uma substância simples aqui. Então ele vai ter NOx igual a zero. O hidrogênio. O hidrogênio é uma substância simples também, gás hidrogênio, né? NOx igual a zero. Agora, aqui nos produtos, o hidrogênio a gente sabe que vai ter NOx mais 1. E eu tenho 3 átomos de hidrogênio, né? Então, todo de hidrogênio eu tenho mais 3. E de nitrogênio, então, eu vou ter que ter menos 3. Beleza? Alguém não entendeu essa parte da divisão dos NOx aqui? Se ficou alguma dúvida, podem falar que eu repito essa parte. Essa parte do NOx eu tô indo um pouquinho mais rápido, porque em teoria a gente já viu, né? Mas se alguém não tiver tido alguma dúvida, pode falar, tá legal? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver quanto mudou os NOx de cada um dos átomos. Vamos manter a mesma coisa que a gente tem feito até agora. O nitrogênio, ele está com NOx 0 e ele está indo para o NOx menos 3. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Do 0 para o menos 3. Ele ganhou, né? Isso aí, Isa. Ganhou elétrons. Quantos elétrons? Ganhou 3 elétrons. Ele sofreu redução. Ele reduziu o NOx dele, ganhou 3 elétrons, sofreu uma redução. É isso aí. O hidrogênio, ele já está indo do 0 para o mais 1. Esse mais 3 aqui, esqueçam o mais 3, tá, galera? O mais 3 é só para eu achar o NOx do outro átomo. Mas quando for assim, sempre se baseiem pelo NOx de um dos átomos, não da soma total. Só tem que saber o NOx de um átomo de hidrogênio. E aí ele foi do 0 para o mais 1. Ou seja, ele perdeu um elétron, sofreu uma oxidação, ficou mais positivo. Beleza? Aí, normalmente, o que a gente faria? A gente contaria a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento nos produtos e ia inverter nos produtos, beleza. Só que nos produtos eu não tenho como fazer essa inversão, porque só tem um elemento nos produtos. Então, eu vou pegar e vou fazer essa inversão, vou fazer esse cálculo com base nos reagentes. É a mesma coisa, só que eu vou fazer com base nos reagentes, tá legal? Ou seja, ó, eu tenho quantos átomos de nitrogênio aqui nesse composto nos reagentes? Eu tenho 2 átomos aqui, ó, de nitrogênio. Então, vou multiplicar por 2. Aí o delta do nitrogênio vai ser igual a 6. E eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui nos reagentes? 2. Multiplicar por 2. E aí o delta do hidrogênio vai ser igual a 2. E aí eu vou pegar e vou inverter esses deltas, vou fazer o jutsuzinho, vou botar o 6 aqui na frente do hidrogênio e o 2 na frente do nitrogênio. E aí, com base nisso, eu vou fazer o cálculo para achar o coeficiente dos produtos. Eu tenho 4 nitrogênios nos reagentes e eu tenho só 1 nos produtos. Então, eu vou multiplicar por 4 aqui. Aí vai ficar 2, 6 e 4. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio e 12 átomos de nitrogênio. Aí ficou assim. Aí, só para dar uma limpada aqui, para deixar mais apagatinho, aqui, ó, ficar mais certinho. Vai ficar desse jeito, né? 2 gases de nitrogênio mais 6 gases de hidrogênio gera 4 gases de amônia. 4 átomos de gás de amônia. Só que aí, eu posso simplificar essa reação? Essa equação, ela é possível de simplificar? Ou já está na forma reduzida dela? O que vocês acham? Posso simplificar, né? Eu posso dividir todos os coeficientes por 2. Dividindo todos os coeficientes por 2, eu vou obter isso aqui. 1N2 mais 3H2, gerando 2NH3. Ou seja, o que eu fiz? Ao invés de usar os produtos, eu usei os reagentes. Só isso. Foi bem tranquilo. Por que normalmente eu só uso os produtos, Peter? Porque quando ocorre mais, eu tenho mais probabilidade de usar só os produtos do que precisar usar os reagentes. E para não ficar misturando, aqui eu vou usar os produtos, aqui eu vou usar os reagentes, para vocês não se confundirem, a gente fala aqui, somente nas reações de síntese ou adição em que eu tiver só um produto, um composto com um produto, que eu vou usar os reagentes. Nas outras eu vou usar sempre os produtos. Tá legal? Leandrinho, pode falar. Eu acho que eu errei nessa última parte que eu estava fazendo enquanto você estava falando, e eu acho que eu errei. O porquê que... Eu acho não, tenho certeza. Por que o do hidrogênio vai ser 1? Hã? Por que o hidrogênio ele vai ganhar NOx? Ele vai perder um elétron? Porque ele está indo do NOx 0 para o NOx mais 1. Ah, tá. Eu estava colocando no de baixo. Eu tava fazendo... Porque eu sei que o NOx é mais 1, né? Eu multipliquei por 3 para dar 3. Não, então, foi exatamente o que eu falei logo em seguida. Tomem cuidado. Sempre usem o NOx de um átomo. De um átomo, tá legal?
esse somatório que você multiplica por 3 para achar o NOx de 3 átomos de hidrogênio, é só para eu achar o NOx do outro átomo que está junto com ele. Mas o que importa é o NOx de um átomo só, que é mais um. Que é de cada átomo de hidrogênio. Tá legal? Isso aqui, no caso, eu encerrei, né, essa parte de disposição e tal. E eu separei os exercíciozinhos que eu passei para vocês para a gente fazer um pouquinho. Essa questão 1 e 2, ela é uma questão um pouco mais direta, um pouco mais objetiva. E eu acredito que é que vocês tenham tido menos dúvidas. Mas eu acho que a 3 aqui vocês possam ter tido um pouco mais de dúvida. Então eu vou fazer a 3 aqui com vocês. Eu acho que a 3 é importante de fazer. Vou separar aqui só pra gente... Questão infernal, daí. Só pra gente fazer no... essa 3 é um pouco chatinha. Vou confessar. E aí é importante já falar uma outra coisa pra vocês, que é importante também. Tá? Olha só. Vamos lá. Aqui em cima estão os reagentes, aqui embaixo estão os produtos, né? Rapidão, eu não perguntei. Alguém teve alguma dúvida ainda nessa parte de reação de síntese? Alguém não entendeu alguma parte? Lembrar aqui que eu vou usar os reagentes? Não? Tá bom. Então aqui, ó. Essa primeira questão, essa terceira questão na real da lista, ela é um pouco curiosa porque ela vai envolver uma coisa que eu ainda não tinha falado para vocês, mas que é bem importante, que é a parte dos íons. Mas vamos lá. Primeiro, como já sabem, né? Isso aqui com certeza é uma reação de oxidação. Óxido de redução, sempre que vocês verem muitos compostos assim, vai ter óxido de redução, então já fiquem preparados. Vamos lá, vamos fazer o NOx de todo mundo. Vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. NOx do potássio, mais 1. NOx do oxigênio, cada um é menos 2. Vou multiplicar por 4, aí eu vou ter menos 8. Aí, menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Então, para essa soma aqui do final dar 0, eu tenho que ter mais 7 aqui no manganês. Aqui eu vou deixar esse sulfato de ferro para fazer daqui a pouco. Peraí. Aqui, ó, o NOx do hidrogênio, sabe que é mais 1. O NOx aí eu vou ter mais 2, né? Porque são 2 átomos de hidrogênio. O NOx do oxigênio é menos 2, vou ter menos 8. Aí, menos 8 mais 2 vai dar menos 6. Então, para o NOx do enxofre dar total, vou ter que usar mais 6. Aí dá 0 a soma. Beleza? Aqui o NOx do manganês eu vou deixar para depois também. Esse aqui também. Aí eu vou fazer o da água aqui, ó. Vou ter mais 1 aqui do hidrogênio e menos 2 da água. Por que eu deixei esses aqui para fazer por final? Percebam que todos esses compostos, eles têm variações de um mesmo ânion. E esse ânion quem que é? É o ânion sulfato. O ânion sulfato é o SO4. Qual que é a curiosidade do ânion sulfato? O ânion sulfato, ele sempre vai ser um ânion, porque ele sempre vai ter um NOx, o sulfato como um todo, vai ter NOx menos 2. Como assim, Pita? O oxigênio, a gente sabe que o NOx do oxigênio sempre vai ser menos 2, né? Então eu vou ter menos 8 aqui ao total. E o enxofre, no ânion sulfato, ele sempre vai ter NOx mais 6. Logo, se eu tenho menos 2 de cada oxigênio, e eu vou ter 4 átomos de oxigênio, vai dar menos 8, e eu tenho mais 6 do enxofre, ao total, esse composto, o SO4, esse conjunto SO4, sempre vai ter NOx menos 2. E por que sempre vai ter NOx menos 2? Porque todo derivado do sulfato sempre vem do ácido principal. Qual é o ácido principal? É o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Todo ânion sempre vem de um ácido. Todo ânion. O ácido sulfúrico dá origem ao sulfato, o ácido carbônico dá origem ao carbonato, o ácido... Deixa eu pensar em algum outro ácido aqui rápido. Não pensei. O ácido fosfórico dá origem ao fosfato. Enfim, todo ânion, que é um conjunto de átomos que tem uma carga negativa, sempre vai dar origem, sempre vai ter origem em um ácido. O ácido de origem do sulfato é o ácido sulfúrico. E no ácido sulfúrico, eu tenho o SO4 ligado ao H2. E justamente por causa do H2 que a soma total dele vai dar 0. Ou seja, eu vou ter mais 1 de cada hidrogênio, mais 2, aí vai ficar mais 2 dos hidrogênios e menos 4 do ânion sulfato. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Sempre que vocês virem por aí o ânion SO4, esse conjunto vai ter NOx menos 2. Ou seja, aqui no sulfato de ferro, eu vou ter que o ânion SO4 vai ter NOx menos 2. Aqui no sulfato de manganês, o ânion SO4 vai ter NOx menos 2. Aqui no sulfato de ferro... na real não é sulfato de ferro, não. Sulfato de ferro 2. Sulfato de ferro 3. Aqui é sulfato de ferro 2, aqui é sulfato de ferro 3. Isso. Aqui cada ânion SO4 vai ter NOx menos 2. E aqui no sulfato de potássio, cada
ânion SO4 vai ter NOx menos 2 também. Legal? Isso aqui é uma lei da natureza. Os ânions sempre têm NOx definido. O SO4 sempre vai ter NOx menos 2. O SO3, que também é um outro ânion, que é o sulfito, ele sempre vai ter NOx menos 1. O NO3, que é outro ânion, que é o nitrito, sempre vai ter NOx menos 1. O H2CO3, né, eu esqueci. Nossa, que vergonha. O carbonato é o CO3. O CO3, que sempre vai ter NOx menos 2, é o carbonato. É isso. Enfim, eu sempre tenho um ânions com carga específica. Eu vou confirmar só esse do CO3. Opa, vazou o zap. Eu vou confirmar só esse do CO3, ácido carbônico, para não passar a ideia errada para vocês. Eu acabei esquecendo. Tá certo. O CO3 sempre vai ter NOx menos 2, é isso. Então, sempre... Pita, de onde saiu aquele mais 6 do H2SO4? Desculpa, me perdi nesse. Então, ó, o hidrogênio, qual que é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, a soma dos hidrogênios é mais 2. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, a soma dos oxigênios é menos 8. Menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Então, para a soma dos NOx desses átomos dar 0, o NOx do enxofre tem que ser mais 6. Beleza, obrigada. Boa, Mari. Entenderam? Existem vários ânions que têm esses NOx definidos, mas esses 4 aqui são os mais importantes que você tem que ter decorado. Uma dica, talvez, é que sempre que aquele NOx tem o ato, fosfato, sulfato, carbonato, o NOx daquele ânion vai ser menos 2. E sempre que ele tem ito, fosfito, nitrito, sulfito, sempre que for ito, o NOx do ânion vai ser menos 1. O NOx total dele, né? Então, esses 4 aqui são os principais. Existem outros, mas se vocês decorarem esse daqui, vai ser de bom grado, beleza? Já é bem importante. Também tem, na real... Não, tá. Depois eu falo outro, se precisar. Mas, enfim, o que eu quero chegar com isso? Quando vocês virem o sulfato de ferro, vocês vão se deparar com o ferro. Que o ferro é um átomo, é um metal que não tem o NOx padrão. Então, se vocês se depararem com o ferro e o enxofre, que são 2 átomos que não costumam ter o NOx padrão, você não ia conseguir definir só pelo oxigênio. E aí, por isso que o ânion é tão importante. Porque o ânion do oxigênio, ele tem o sulfato como um todo, tem o NOx menos 2. Então, qual que tem que ser o NOx do ferro para a soma disso aqui tudo dar 0? Hein? Mais 2. Mais 2. Como o NOx do SO4, total do SO4 é menos 2, o NOx do ferro tem que ser mais 2 para essa soma dar 0. Aqui no manganês, qual que é o NOx do manganês para essa soma total dar 0? Mais 2 também. Mais 2. Aqui no potássio, o potássio a gente sabe, né? O potássio, ele vai ter, cada átomo de potássio tem NOx mais 1. É um NOx conhecido. Então, eu tenho 2 átomos de potássio, que aí vai dar mais 2, né? No final. Aqui nesse ferro 2, já é um pouco mais diferente. Deixa eu só apagar aqui embaixo. Um pouquinho diferente só. Por quê? Porque eu tenho o menos 2, que é cada conjunto de SO4 tem o NOx menos 2. Só que eu tenho 3 conjuntos de SO4. Ou seja, menos 2 vezes 3, eu vou ter menos 6. E aqui eu tenho 2 átomos de ferro. Logo, eu preciso que cada átomo de ferro tenha um NOx mais 3. Que fica mais 3 menos 2 dá mais 6, e aí a soma final dá 0. Esse aqui é o sulfato de ferro 3, porque ele tem o NOx 3, mais 3. E esse aqui em cima é o sulfato de ferro 2, porque ele tem o NOx mais 2. Beleza? Alguns chamam também de sulfato férrico e sulfato ferroso. Que vem do óxido férrico e do óxido ferroso, né? Mas, enfim. O ferro 2 e ferro 3 é mais fácil de entender o nome. Mas beleza, vocês pegaram essa parada do ânion, galera? Leandro, pode falar. Ô, Pita, essa parte essa no reagente do H2SO4, você separou em cada coisinha, né? Tipo, oxigênio, H, o S. Só que não seria, então, no total, SO4 não seria menos 2 nesse caso? Ou não? Sim. Tá, beleza. Era isso? Tranquilo? Nossa, eu realmente fiquei confuso com esse negócio do ânion, mas deu para pegar. Não, dá no mesmo. O NOx do sulfato, se for menos 2, que é menos 2, né? O NOx sulfato inteiro, o do hidrogênio vai ter que ser quanto? Para essa soma final da 0?
Tem que ser mais 2. Só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Entendi. Beleza? Como o hidrogênio é uma coisa que vocês sabem, conseguem achar fácil, nossa, que o óxido de hidrogênio sempre vai ser mais um, né, nos ácidos. Se vocês souberem o ácido de origem daquele ânion, vocês conseguem encontrar o ânion, a carga do ânion. Por exemplo, do nitrito é HNO3. Aí por isso que o NOx do nitrito é -1. Porque eu tenho -1 aqui do nitrito e mais um do hidrogênio. A mesma coisa do gás carbônico, né? Do gás carbônico não, do ácido carbônico, que é H2SO3. Como o do CO3 vai ter que ser -2, porque cada átomo de hidrogênio tem mais um, aí vezes 2 dá mais 2. Beleza? Tá, mas alguém não entendeu essa parte dos ânions? Pode falar, pessoal. Pita, por que o S é o 4 você fez, aí você colocou que um é -8, e aí o S é mais 6. Aí esse Sim. -2, o porquê? Não entendi. Não, tá, vamos lá. Como é que a gente faz o NOx? Como é que a gente calcula o NOx? Ué? Ah, ó, vou fazer passo a passo. Eu sei o NOx do hidrogênio? Não, não é esse aqui não. É o de cima, do S é o 4, que você tinha falado que ele seria 2 no total. Ah, porque é como ele acontece na realidade. Esse -8 é a soma dos NOx do hidrogênio. Aí -8 mais 6. Aí -8 mais 6 sobra 2. Ah, vai fica ficar 2. -2. Ah, E esse tá, é o NOx do entendi. sulfato. Ah, que legal. Tá, legal, entendi. No caso do sulfito, cada átomo de oxigênio tem -2, aí fica -6. E aí o enxofre tem mais 5. Aí fica Não, -6 beleza. mais 5 -1. Fechou. Sacou? Beleza, então. Tá, agora o que eu faço? Tá, agora, beleza. Próximo passo na questão 3, o que eu vou fazer? Nossa, tá muito poluído, né, gente? Eu não queria ter poluído tanto assim, não. Deixa eu só apagar aqui embaixo. Vai deixar sujo assim mesmo. Tô burro. Pronto. Pronto, ficou menos poluído agora, melhorzinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver quem que mudou de inox. Só isso, ó. O manganês está indo do mais 7 para o mais 2. E o ferro está indo do mais 2 para o mais 3. Só eles mudaram de inox. O manganês, ele foi para o mais 7 para o mais 2. O que aconteceu com ele? Ele reduziu. Ele diminuiu o NOx. Logo, ele ganhou 5 elétrons. E o ferro, ele está indo de mais 2 para mais 3. Ele aumentou o NOx, ou seja, ele sofreu uma oxidação. E aí, ele perdeu um elétron. Vou fazer o cálculozinho agora. Do manganês, eu só tenho um átomo de manganês nos produtos. Então, o delta do manganês vai ficar 5 vezes 1, que vai ficar 5. E o do ferro, eu tenho 2 átomos de ferro nos produtos. Então, vai ficar 1, que é a quantidade de átomos que ele perdeu, de elétrons que ele... Vou inverter esses NOx, fazer o jutsuzinho. Vai ficar manganês e os 5 aqui na frente do ferro. E agora eu vou calcular. Macho padrão. Começar pelo ferro. Eu tenho 10 átomos de ferro nos produtos, então nos reagentes eu tenho 1, eu vou multiplicar por 10 aqui. Próximo. Vou pegar o potássio. O potássio eu tenho 2 átomos de potássio nos produtos, e 1 nos reagentes. Vou multiplicar aqui por 2, vai ficar 2 de potássio nos 2. Manganês eu tenho 2 nos reagentes já, por causa desses 2 que eu acabei de botar, tenho 2 nos produtos. Tá legal. Agora vem os ametais. O ametal que eu tenho aqui é o enxofre. Enxofre, eu tenho 10 aqui de enxofre nesse sulfato de ferro 2, e eu tenho 1 aqui nesse ácido sulfúrico. Eu tenho 11 aqui nos reagentes. Nos produtos, vai ficar um pouco difícil de contar, né, galera? Mas eu vou separar aqui, ó. Eu tenho 2 enxofres aqui nesse sulfato de manganês, mas aqui nesse sulfato de ferro 3, tem que prestar bastante atenção, ó. Eu tenho 1 átomo de enxofre no sulfato. Vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 conjuntos de sulfato, né? Então, acabou que eu tenho 3 átomos de enxofre. E vou multiplicar por 5, porque é o coeficiente dessa molécula. Ou seja, 1 vezes 3 vezes 5. Vou ter 15 átomos de enxofre aqui nessa molécula. Eu tenho 5 moléculas, e em cada molécula eu tenho 3 sulfatos, ou seja, eu tenho 3 enxofres. E aqui, né, nesse sulfato de potássio, eu tenho 1 enxofre. Ou seja, ao todo, eu tenho 18 enxofres nos produtos. Nos reagentes, eu só tenho 11. Só que eu tenho 10 aqui nesse sulfato de ferro 2, e eu tenho 1 aqui nessa molécula de ácido sulfúrico. Para conseguir essa quantia, é só multiplicar aqui por 8. Ó.
Aí eu vou ter 10 aqui e eu vou ter 8 aqui. Isso aqui é porcentativa. Você tinha que ir tentando para ver até que número você conseguir achar, multiplicar aqui, para dar os 18 lá no final. Mas é fácil, é só você ver qual que eu não coloquei o coeficiente ainda, né? Esse 10 que você já botou, você não mexe nele. Os coeficientes que você já botou, você não mexe. Você só mexe nos locais onde não tem coeficiente ainda, tá bom, pessoal? Agora, o próximo seria o carbono, mas eu não tenho carbono. Depois do carbono vem o hidrogênio. Nos reagentes, eu tenho 16 átomos de hidrogênio, que é 8 vezes 2. Nos produtos, eu tenho só 2. Mas aí, para dar o 16, é só multiplicar por 8. Beleza? Porque eu tenho 16 aqui nos reagentes, 16 nos produtos. Multipliquei por 8. E, como eu já falei para vocês, nas reações de oxidação, depois que você já fez tudo bonitinho, no final, o oxigênio já tem que estar balanceado. Você não tem que mexer em ninguém para o oxigênio se balancear no final. Se você tiver que mexer em alguém, é porque está errado. Mas vamos fazer só para fazer a prova dos 9, né? Para ver se está certinho mesmo. Aqui, nesse permanganato de potássio, eu tenho 8 oxigênios. Mas aqui eu vou ter 40. Nesse sulfato de ferro 2. Mas aqui eu vou ter 8 vezes 4, 32. Ou seja, eu tenho 80 oxigênios aqui nos reagentes. Vou ver nos produtos. Deixa eu só apagar isso aqui. Os produtos. Eu tenho 8 oxigênios aqui nesse sulfato de manganês. Aqui, ó, presta atenção. Eu tenho, em cada sulfato, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Eu tenho 3 sulfatos, para ficar 4 vezes 3. E aí eu tenho 5 moléculas de sulfato de ferro 3. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 5. Que ao final vai dar 60. 4 vezes 3, 15. Pera. 4 vezes 6, 12. Vezes 5, 60. Aqui nesse sulfato de potássio, só tem um aqui, né? Porque não tem nada. Aí vai ficar 4 vezes... Não, só tenho 4, é isso. Mais 4. E aqui eu tenho 8. Ou seja, fica 68 mais 4, 72, mais 8, 80. Ou seja, ó, eu fiz tudinho bonitinho e no final não precisei mexer em nenhum coeficiente e o do oxigênio já deu certo. Se você, no final, não tem certeza se está certo ou não o balanceamento, você quer ter certeza mesmo, você vai lá e faz o do oxigênio. Se deu certo, é porque seu balanceamento está perfeito. Se deu errado o oxigênio, você errou em algum momento, tem que fazer de novo, tá legal? Mas vamos lá, o que ele pede nessa questão? A gente balanceou tudo bonitinho, né? Não viu nem o que a questão pedia. A questão ela quer saber a soma dos coeficientes mínimos inteiros da equação representada. Por que mínimos inteiros? É para ver se está todo mundo simplificado. Poderia ser que alguém não estivesse simplificado. Como a gente está vendo aqui, ó, todos os átomos não tem como simplificar por nada. Por que eu não tenho como simplificar por nada? Porque tem um número ímpar. Se eu tiver um número ímpar no meio de um monte de número par, não tem como simplificar. Para eu conseguir simplificar, eu preciso ter só números pares. Beleza? Então, já tá no coeficiente mínimo inteiro. E aí é só somar os coeficientes. Eu tenho 2 mais 8, 10. Não, 20 aqui, né? Eu tenho 20 no coeficiente dos reagentes. E nos produtos eu tenho 10, 15, 16. 20 mais 16. Eu vou ter 36. Que é a letra C, a resposta. Beleza? Essa questão é um pouco chatinha, porque é uma equação grande e tal. Mas dá para fazer. Beleza? Aqui, ó, eu não vou fazer mais esse exercício, já terminei por aqui, mas eu quero que vocês se atentem somente a esses ânions, esses cátions que tem por aqui espalhados, esses íons, tá bom? Lembrem, quando vocês forem fazer essas questões, prestem bastante atenção à carga de cada um desses íons. O NO3, esse NO3, esse menos, é do NO3 como um todo. Ou seja, a soma total dos NOx dos átomos que estão nesse NO3 é menos 1. Justamente é um ânion, né? E aqui já serve para vocês conhecerem os ânions existentes também, ó. Tem a SO4, o arsenato, que sempre vai ser menos 3. Tem o perclorato, que vai ser menos 1, que é o ClO4. Enfim, já conheço bastante os ânions aqui. E lembrem de calcular a carga final deles. Legal? Nossa, além de Pita, hoje, mas aí é muito falar. difícil. Vai ter que, por exemplo, se tiver menos, eu vou ter que entender que ele ganhou elétron. Significa que ele perdeu náuticos. Então tem que ver se ele perdeu náuticos. Não é bem isso, Leandro. Olha só, só explicar rapidinho. Esse ClO4 menos significa o quê? Que a soma dos NOx desses átomos vai dar menos 1. É só isso, não vai dar 0. Nossa, eu sou muito palhaço. Nossa, é só isso. Eu sei muito, tá? Tipo, normalmente, a gente tá fazendo o quê? A gente tá pegando os NOx e tá somando todo mundo ali dentro. O resultado tem que dar 0, certo? Aqui, sim, nesses íons, o resultado tem que dar a carga do íon que ele tá dizendo que dá. Então, do perclorato, vai ter que ser menos 1. Ou seja, menos 2 de cada oxigênio dá menos 8. E do cloro,
para dar -1, tem que ser mais 7. Aí -8 mais 7, -1. Nossa, disputei à toa, tá? Valeu. É isso. Beleza, pessoal? A gente se vê de novo semana que vem, então. Façam exercícios, tirem as dúvidas, qualquer coisa. E boa próxima aula. Pita, rapidinho, eu vou te encher o saco real. Sempre vai ter óxido redução em reação